Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com Reflexão e Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando nós nos alimentamos, somos fortalecidos pela palavra de Deus, isso facilita a nossa caminhada. Isso direciona a nossa vida, direciona os nossos passos. Agora imagina você poder compartilhar essa palavra com outras pessoas. O nosso objetivo aqui é alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos com essa palavra, porque nós entendemos que a palavra de Deus traz direção para a nossa vida. A palavra de Deus aponta o caminho que nós devemos seguir. Então eu imagino que muitas pessoas poderiam nessa manhã também estar ouvindo a palavra de Deus. E você que está aí agora assistindo esse programa, você pode compartilhar esta palavra compartilhando esse link. Então, o meu convite, o meu pedido agora é para que você coloque em prática a generosidade. Seja generoso, seja generosa, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe com pelo menos 10 contatos no privado, compartilha nos grupos que você participa e compartilha no status do seu WhatsApp. Vamos alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos nessa manhã de quarta-feira com essa mensagem de fé, com essa mensagem de esperança que traz vida, que traz direção, porque é uma mensagem de fé baseada na palavra do nosso Deus. E nós vamos agora para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo 119, os versículos 145 a 152. E deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós vamos falar sobre em busca de uma vida de oração. Em busca de uma vida de oração. O Salmo 119, o qual nós temos estudado já há algumas semanas, é uma oração. Este salmo é uma oração feita ao Senhor. Mas nesses versículos que nós vamos ver hoje, o salmista ele se dedica mais especificamente para falar dessa importante e indispensável ferramenta que é a oração para a nossa caminhada com Deus. Então veja só, Salmo 119, versículo 145 a 152 nos diz assim: De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei e estabeleceste para sempre. Se você observar, os versículos 145 a 149 vão falar e vão mostrar claramente a relação entre oração e palavra, oração e Bíblia, oração e Escritura Sagrada. Pode observar que ele vai estar o tempo todo falando sobre oração e sobre meditação na palavra de Deus. Eu costumo dizer que oração e meditação na palavra são as duas asas de um mesmo avião. São duas coisas fundamentais para a nossa caminhada com Deus. Se nós queremos conhecer a Deus e fazer a sua vontade, nós devemos buscar uma vida de oração, porque essa vida de oração nos aproxima de Deus e nos faz ter um relacionamento com Ele e também uma vida de meditação na palavra.
Inclusive, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando formos ler a palavra, quando formos estudar a Bíblia, quando formos meditar nas Escrituras Sagradas, é fundamental começar orando, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento. Inclusive ontem nós falamos sobre isso. No programa de ontem nós falamos sobre isso, que o salmista ele pedia ao Senhor para que lhe desse entendimento, para que ele compreendesse a palavra. Então a palavra ela se compreende através da ação do Espírito Santo. Então nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me dá entendimento da tua palavra, me ajuda a compreender a tua palavra. Você vai ver que quando você começa orando, buscando a direção de Deus, a leitura da palavra é outra, a leitura flui, a meditação acontece, você consegue perceber o Senhor falando ao seu coração. Você vai ver que não é apenas um texto que você está lendo, mas é realmente a palavra de Deus falando ao seu coração. Então, não dá para conceber a ideia de uma pessoa que se diz cristã ou que diz querer fazer a vontade de Deus e não sente a necessidade de orar e de meditar na palavra de Deus. Para andar com Deus é preciso conhecê-lo, é preciso ter comunhão com ele, e isso só acontece por meio da oração e da leitura da palavra. A oração e a leitura da palavra nos levam ao relacionamento com Deus. A oração e a leitura da palavra nos levam a estar cada vez mais próximo do Senhor, a conhecer cada vez mais o Senhor e a sentir a direção do Senhor para a nossa vida. Mas aí você poderia perguntar o seguinte: quando é que eu devo orar? Quando eu devo orar? E aí eu quero dizer uma coisa para você. Nós não devemos ter simplesmente momentos de oração. Nós devemos ter uma vida de oração. Não é apenas momentos, é vida de oração. A oração precisa ser um estilo de vida para nós. Observe que o salmista, ele fala que ele acordava antes do amanhecer para clamar ao Senhor. Observe que ele diz no versículo de número 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo, e na tua palavra espero confiante. Há pessoas que dizem que não tem tempo para orar. Há pessoas que dizem que não tem tempo para ter um momento devocional com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas pessoas que passam horas e horas fazendo tantas coisas desnecessárias, às vezes nas redes sociais, às vezes falando da vida dos outros, e poderia estar utilizando esse tempo para orar, para buscar o Senhor, para falar com o Senhor, para ler a palavra do Senhor, e estão perdendo o seu tempo. Então, nós devemos ter a oração como um estilo de vida. Nós podemos orar quando nós nos sentimos fracos, quando estamos em perigo, quando nos sentimos aflitos, quando estamos com medo. Podemos orar por outras pessoas, podemos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, podemos orar pelas pessoas que conhecemos e estão enfrentando dificuldades, pelos colegas de trabalho. Então, nós devemos orar constantemente. E aí, alguém poderia perguntar assim: mas quanto é que eu devo orar? Quanto? 3 vezes ao dia? 3 vezes na semana? Deixa eu dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses 5,17, 1 aos Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. A ideia é: orem em todo o tempo. E orar em todo o tempo não é ficar todo o tempo de joelhos orando. Bom seria se pudéssemos fazer isso. Mas é orar em todas as circunstâncias. Se está feliz, ore. Se está triste, ore. Se está passando por dificuldade, ore. Se está recebendo uma vitória, ore. A oração precisa fazer parte da nossa vida. A oração precisa fazer parte da nossa agenda e dos primeiros momentos do nosso dia. É interessante que quando a gente olha para a palavra, a gente vai perceber, por exemplo, que Daniel, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. E não é somente aquela oração na hora da refeição, agradecer pelo café, pelo almoço, pela janta. Não é só esse tipo de oração. Esse tipo de oração é importante, mas não é só ele. Você precisa se ajoelhar, você precisa ter um momento ali com Deus. Se você, é claro, está impossibilitado e não pode se ajoelhar, você pode orar sentado, se for o caso até deitado. O que não pode é deixar de orar. O que não pode é deixar de orar. Então é começar o dia já falando com Deus. Começar o dia já buscando a direção de Deus.
começar o dia já colocando diante do Senhor a agenda que nós temos para aquele dia. Senhor, eu estou colocando aqui nas tuas mãos a minha agenda. Esse é o meu programa, essa é a minha agenda, mas eu quero que se cumpra a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós devemos orar. E devemos orar o suficiente para nós nos sentirmos fortalecidos pelo Senhor. Por isso que no versículo 147 ele diz: levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. A oração nos faz ter discernimento da palavra e da vontade de Deus e aumenta a nossa confiança. A oração nos vivifica. Nós devemos orar o suficiente para nos sentirmos vivificados pelo Senhor. O versículo 149 diz: ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Observe que ele entende que a palavra do Senhor é viva, por isso ele diz: me dá vida através da tua palavra. Mas antes de meditar, ele ora e pede ao Senhor: Senhor, vivifica a minha alma. É preciso orar até nos sentirmos fortalecidos, vivificados e seguros no Senhor. O versículo 150 e o versículo 151 diz: aproximam-se de mim os que seguem a maldade, eles se afastam de ti. Tu estás perto, Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Devemos orar o suficiente para nos sentir seguros no Senhor, para perceber quão perto o Senhor está de nós. Certa vez, Jesus estava indo em direção aos discípulos que estavam de madrugada num barco. E Jesus vai andando sobre as águas e os discípulos ficam com medo, estava escuro, eles acharam que era um fantasma. Jesus disse: olha, não tenham medo, sou eu. E Pedro então diz assim: Senhor, se és tu mesmo, me manda aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha, e Pedro foi andando sobre as águas. Mas chegou um determinado momento que Pedro começou a sentir os ventos e ele começou a afundar. E aí o texto diz que ele gritou pedindo socorro a Jesus: Senhor, socorre-me. Interessante porque o texto diz que ele gritou como se Jesus estivesse longe. E o texto diz que Jesus simplesmente estendeu a mão e socorreu Pedro. Jesus estava muito mais perto de Pedro do que ele imaginava. E foi justamente quando ele clamou que ele percebeu quão perto estava o Senhor. Sabe, queridos, Deus está perto de nós. Mas às vezes as pessoas não estão percebendo a presença de Deus. Às vezes as pessoas não estão percebendo quão perto o Senhor está, porque não estão buscando ao Senhor, não estão falando com o Senhor e, consequentemente, também não estão ouvindo a voz de Deus através da palavra. A oração nos aproxima e nos faz ter intimidade com Deus. A oração nos aproxima de Deus e nos faz ter sensibilidade para perceber e para ouvir e discernir a voz de Deus. Então, nós devemos orar até nos sentirmos suficientemente seguros por perceber quão perto o Senhor está de nós. E nós devemos orar de todo o nosso coração. Veja que o versículo 145 e o versículo 146 diz assim: de todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observa os teus decretos, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. De todo o coração eu te invoco. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração, com sinceridade, com integridade. Não é buscar ao Senhor com o que sobra, é buscar ao Senhor com o que temos de melhor, que é a nossa vida, o nosso tempo. Nós devemos buscar ao Senhor reconhecendo que Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, e que por isso ouve e responde às nossas orações. Nós devemos buscar ao Senhor com fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é importante também buscar ao Senhor com gratidão e com perseverança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nosso coração precisa ser grato. Quando nós buscamos a Deus, não é só para pedir, não.
é também para agradecer, é para reconhecer a grandeza de Deus, é para reconhecer o cuidado de Deus, é para reconhecer a salvação que recebemos do Senhor, o amor que temos do Senhor, é para reconhecer tudo o que nós temos recebido de Deus. Então não é orar somente para pedir alguma coisa, é orar também para agradecer, para ter intimidade, para ter um relacionamento próximo com o Senhor. Não é se aproximar de Deus só por interesse, não. Tem muita gente que se aproxima de Deus só por interesse. Quando está passando por um problema, aí ora, busca Deus e tal. Daqui a pouco, quando o problema resolve, a pessoa já se afasta de Deus. Outro dia eu estava conversando com alguém que estava dizendo que no período da pandemia, parece que as pessoas oravam mais, buscavam mais a Deus, e é verdade. Você deve lembrar muito bem que no tempo da pandemia, muita gente buscava Deus, orava, lia a palavra, assistia mensagens, assistia cultos pela internet. E agora, que graças a Deus tudo já passou, infelizmente, muitos deram as costas, muitos deixaram de buscar ao Senhor, porque aparentemente já não precisa mais, porque aparentemente as coisas já estão suficientemente tranquilas e não precisam buscar ao Senhor. Queridos, nós precisamos buscar ao Senhor, não para receber algo, mas para ter um relacionamento com o Senhor. O maior motivo pelo qual nós devemos orar é para termos um relacionamento com o Senhor. Nós conhecemos a Deus à medida que nós nos relacionamos com Ele. Ele já nos conhece por inteiro. Ele já sabe quem somos, Ele já sabe as nossas lutas, já sabe o que nós precisamos. Quando nós oramos, não é para informar a Deus do que a gente precisa, não. É para que nós possamos ter sensibilidade para sentir a presença de Deus e sentir a direção de Deus para a nossa vida. Não busque a Deus só para pedir alguma coisa, não. Busque a Deus para se aproximar dEle, para ter contato com Ele, para ter comunhão com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento diário com Deus. Nós precisamos sempre de uma intervenção de Deus, nós precisamos sempre ser fortalecidos pelo Senhor, consolados por Ele. Precisamos muitas vezes que o Senhor mude o nosso coração. A oração não é para mudar o coração de Deus, mas é para que Deus molde o nosso coração à luz da sua palavra. Guarde isso no seu coração. Eu queria inclusive que você colocasse aí nos comentários. A oração não é para mudar o coração de Deus, mas é para que Deus molde o nosso coração. A oração, se você puder, inclusive, se você puder printar essa tela e pegar essa frase e colocar lá no Instagram e me marcar, essa frase é importante. A oração não é para mudar o coração de Deus, mas é para que Deus molde o nosso coração e possamos entender a sua vontade, fazer a sua vontade. Então, nós devemos orar ao Senhor. O Senhor está pronto para nos ouvir. Deus nunca está tão ocupado que não possa nos atender. Não há oração que fique sem responder. Não há oração que fique sem resposta. Deus ouve e responde. Nem sempre Ele vai responder fazendo o que nós queremos, mas Ele sempre vai responder. A gente costuma dizer que Deus tem 3 formas de responder uma oração. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não e Ele pode dizer espere. Se Ele disser sim, é porque Ele entende que aquilo é a vontade dEle para a nossa vida. Se Ele disser não, é por também demonstrar o cuidado dEle. Ele está dizendo não, porque aquilo ali não vai ser bom para nós. E se ele disser espere, é porque nós ainda não estamos preparados para aquilo que nós estamos pedindo. Então, para que a gente entenda o sim, o não ou o espere, é preciso termos essa sensibilidade. E essa sensibilidade só acontece à medida que nós nos aproximamos e nos relacionamos com Deus. Portanto, queridos, que nós possamos buscar ter uma vida de oração. E caminhando aqui para o final da nossa reflexão, eu preciso dizer uma coisa para você. O poder não está na oração. O poder está no Deus que ouve a nossa oração. O poder não está na oração em si. O poder está no Deus que ouve e responde a nossa oração. Querido, que Deus nos abençoe, que você possa aproveitar essa quarta-feira para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor, para estar mais na presença do Senhor. Nós vivemos tempos desafiadores e para nós podermos vencer esses dias e podermos estar fortalecidos nesses dias, nós precisamos cada vez mais estar em comunhão com Deus, através da oração e através da meditação na palavra
de Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Que nós possamos ter um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida cada vez mais comprometida com o Senhor, para que possamos discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e desfrutar das ricas bênçãos que Deus tem preparado para nós. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. E antes de finalizarmos, eu quero novamente te pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Envia para o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos, nessa quarta-feira, alcançar e abençoar a vida de muitas outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um dia tranquilo, um dia abençoado. E se Deus nos permitir, temos um novo encontro amanhã às 6h57 da manhã. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.